falar-vos sobre anjos da guarda. Nesta breve introdução, vamos abordar os seguintes temas: definição de anjo e anjo da guarda, missão do anjo da guarda, o livre-arbítrio e o anjo da guarda, comunicação com o anjo da guarda, proteção espiritual, responsabilidade e gratidão ao anjo da guarda e, por fim, uma conclusão. Iniciando assim, todos nós reencarnamos sob a proteção de uma entidade superior conhecida como anjo da guarda. A mesma que nos inspira antes de reencarnarmos e depois de encarnarmos, e que continua a inspirar durante a nossa existência corpórea. Ou seja, ele acompanha-nos em todos os momentos do nosso projeto individual. Na sua definição, anjo significa mensageiro e, por decorrência, mensageiro de Deus, um ser espiritual que exerce o ofício de mensageiro entre Deus e os homens. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral e, frequentemente, implica aplicada a todos os seres, bons e maus, que não pertencem à humanidade. Anjo da guarda significa espírito celeste que se crê velar sobre cada pessoa, afastando-a do mal e inclinando-a para o bem. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior em relação ao protegido. Encontramos a definição de anjo da guarda na questão 490 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. E os Espíritos nos dizem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Na sua natureza, o anjo da guarda é entendido como um espírito bondoso designado para acompanhar e proteger cada indivíduo, desde o nascimento até ao desencarne. Ele é considerado um amigo espiritual, comprometido em auxiliar no desenvolvimento moral e espiritual do protegido. A sua natureza é essencialmente amorosa e compassiva, buscando orientar e influenciar positivamente as escolhas e decisões do protegido, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Além disso, acredita-se que o anjo da guarda possui uma ligação especial com a pessoa que protege, conhecendo suas necessidades e desafios espirituais, e estando sempre disponível para oferecer ajuda e consolo quando o mesmo necessita. Nós vemos assim que a natureza do anjo da guarda é a de exercer-se como um guia espiritual, amoroso e protetor, que trabalha em harmonia com as leis divinas para promover o progresso espiritual e o bem-estar daqueles sob sua guarda. Na sua missão, Kardec, na questão 490, pergunta: qual a missão do espírito protetor? E os espíritos nos dizem: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Segundo a nossa doutrina, a missão do anjo da guarda é multifacetada e abrange várias responsabilidades. Ele é encarregado de dar proteção ao protegido em todos os aspectos da vida, tanto física quanto espiritualmente, auxiliando na prevenção dos perigos e na superação dos seus desafios individuais, ou seja, tanto nas provas como nas expiações que vivenciamos, Ele está sempre conosco. Nunca estamos sós. Nunca
podemos duvidar disso. Ele tem a função de orientar o protegido na sua jornada evolutiva, incentivando-o ao crescimento moral, à prática do bem e ao desenvolvimento das suas virtudes. Ele está presente para confortar e fortalecer o protegido durante os momentos de provação e adversidade, oferecendo sempre o seu apoio espiritual e o seu consolo. Ele trabalha para estimular o crescimento espiritual e o aprimoramento individual do seu protegido, inspirando-o a seguir um caminho de evolução e autoaperfeiçoamento. Ele atua também como um mediador entre o protegido e os outros espíritos superiores, facilitando a comunicação e a assistência espiritual necessária para o desenvolvimento do mesmo. Podemos concluir que a missão do anjo da guarda é servir como um guia espiritual e protetor, dedicado ao bem-estar e ao progresso do protegido sob sua guarda. O mesmo acontece sempre em sintonia com as leis divinas e o livre-arbítrio de cada um. Avançando assim, quando pegamos nesta questão do livre-arbítrio, vemos que essa relação entre o mesmo e o anjo da guarda é entendida como uma interação delicada e respeitosa. O livre-arbítrio é um princípio fundamental que concede a cada ser individual o poder de fazer escolhas e tomar decisões, sendo este uma manifestação da vontade individual de cada ser e a mesma sempre respeitada. Nesse contexto, o anjo da guarda respeita integralmente o livre-arbítrio do protegido, não interferindo de forma coercitiva nas escolhas e decisões que este faz. Ele atua como um guia e conselheiro, oferecendo orientação e influência positiva, mas sempre respeitando a liberdade de escolha do protegido. O mesmo busca influenciar as decisões do seu protegido, sempre de maneira amorosa, construtiva, inspirando-o a fazer escolhas que estejam bem alinhadas com o seu crescimento espiritual e com o cumprimento da sua missão na Terra. Eu agora pergunto a mim mesmo: como é que nós, a maior parte das vezes, não damos importância a estas orientações e deixamos o nosso orgulho e teimosia guiar-nos, levando-nos para situações muito complicadas e, ainda por ignorância, colocamos-nos em causa o auxílio do anjo da guarda, o aviso e a proteção? Não conseguimos perceber que, fruto do nosso livre-arbítrio, colhemos o que semeamos. Essas colheitas são as famosas dores do crescimento, fruto das nossas decisões. Mesmo diante das escolhas erradas ou desafios enfrentados pelo protegido devido ao exercício do seu livre-arbítrio, o anjo da guarda continua presente para oferecer-lhe apoio, conforto e auxílio espiritual, ajudando-o a aprender e a crescer através das experiências vivenciadas. Na questão 503 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? E os Espíritos nos dizem: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. A relação entre o anjo da guarda e o protegido é baseada em uma sintonia espiritual, onde ambos compartilham um vínculo de amor e confiança mútuos,
permitindo uma comunicação e interação que respeitam os desígnios superiores e as escolhas individuais do ser que protege. Podemos concluir neste ponto que a relação entre o livre-arbítrio e o anjo da guarda é caracterizada pelo respeito, amor e assistência espiritual, visando ao crescimento e à evolução do indivíduo dentro do plano divino. Passando agora para a comunicação com o anjo da guarda, pergunto: como podemos nós comunicar-nos com o nosso anjo da guarda? Quando nos direcionamos para esta questão, vemos que essa relação espiritual pode ser cultivada e fortalecida através de diferentes práticas e atitudes. A prece, por exemplo, é uma forma poderosa de comunicação espiritual. Permite-nos estabelecer uma conexão direta com o nosso anjo da guarda, ajudando-nos a expressar as nossas necessidades, a nossa gratidão e ajuda-nos a buscar a orientação espiritual. A meditação também é uma prática que ajuda a acalmar a mente e a elevar a consciência espiritual, criando assim um ambiente propício para receber inspirações e orientações do nosso anjo da guarda. No diálogo interior, o anjo da guarda pode comunicar-se através de intuições e sentimentos súteis que surgem no interior do protegido, sendo importante para isso estar atento e receptivo a essas manifestações e orientações. O anjo da guarda pode também enviar sinais e sincronicidades ao protegido, como as coincidências significativas, os sonhos, os encontros inesperados ou até as mensagens simbólicas, que podem ser interpretadas como orientações espirituais. Mas para que isso aconteça, é preciso existir uma constante sintonia. Se a mesma não existir, nós não vamos ter percepção de nada e vamos valorizar o acaso. Esse mesmo que nós sabemos não existir. Já sabemos e já temos consciência que tudo na vida acontece com um propósito e uma razão de ser. O estudo das obras espíritas e a reflexão sobre os seus ensinamentos podem ajudar o protegido a compreender melhor a natureza e a missão do seu anjo da guarda, fortalecendo assim a sua comunicação espiritual. Concluímos, assim, que a comunicação com o nosso anjo da guarda é uma prática que envolve a prece, a meditação, o diálogo interior, a interpretação de sinais e sincronicidades, além do estudo e reflexão sobre os princípios espíritas, permitindo assim uma conexão mais profunda e significativa com o nosso espírito protetor. Quando pensamos na proteção espiritual, vemos que a mesma se refere à assistência e aos cuidados fornecidos pelos espíritos benévolos, incluindo o anjo da guarda, com a intenção de proteger o indivíduo das influências negativas, auxiliando assim o seu crescimento espiritual. Cada indivíduo é acompanhado por espíritos protetores, como o anjo da guarda, que atuam como guias e protetores ao longo da vida. Os mesmos oferecem orientação espiritual e conselhos para ajudar os protegidos a tomarem decisões moralmente corretas e a superar os seus desafios. Esses espíritos protetores trabalham para afugentar as influências negativas e as obsessões espirituais que podem prejudicar o protegido no seu processo evolutivo. A sua proteção fortalece o protegido espiritualmente, ajudando-o a resistir às tentações, às adversidades e às influências negativas que podem surgir ao longo da vida. A prece
como já vimos, é vista como uma ferramenta poderosa para fortalecer a proteção espiritual, pois permite que um indivíduo estabeleça uma conexão direta com seu espírito protetor e com as esferas espirituais superiores. Como sabemos, as mesmas provocam em nós uma alteração de sintonia, ajudando-nos a ligarmos-nos com os planos superiores, onde as energias súteis existem e tudo equilibram. Apesar da proteção espiritual oferecida pelos espíritos benévolos, o livre-arbítrio do protegido é sempre respeitado e o mesmo é sempre responsável, como vimos lá atrás, por suas próprias escolhas e ações. Nós podemos retirar deste tema que a proteção espiritual é entendida como uma manifestação de amor e de misericórdia divina, proporcionando-nos assim a assistência e o cuidado espiritual ao longo da nossa jornada terrena. As responsabilidades e a gratidão em relação ao anjo da guarda tornam-se em aspectos fundamentais na relação entre o protegido e o seu guia espiritual. Reconhecer-se e expressar-se gratidão ao mesmo pelo cuidado, pela proteção e pela orientação, torna-se numa prática valorizada. A gratidão fortalece o vínculo de amor e confiança entre o protegido e o seu guia espiritual, além de gerar uma atmosfera de harmonia e elevação espiritual. Manter uma consciência espiritual e uma conexão constante com o anjo da guarda é uma maneira de cultivar a responsabilidade e a gratidão. Isso ajuda o protegido a reconhecer a presença e a atuação do anjo da guarda em sua vida diária. Agir de acordo com os ensinamentos e orientações do anjo da guarda na prática do amor, da caridade e da compaixão é uma forma de expressar gratidão e honrar a proteção espiritual recebida. Resumindo, a responsabilidade e a gratidão em relação ao anjo da guarda são vivenciadas através do reconhecimento do livre-arbítrio, na expressão de gratidão pelo cuidado espiritual recebido e no cultivo de uma consciência espiritual ativa e responsável. Concluindo assim, é muito importante ouvirmos e cultivarmos um sentimento de gratidão pela presença e proteção do anjo da guarda nas nossas vidas, bem como manter uma consciência espiritual ativa para reconhecer os sinais e as orientações do mesmo. A responsabilidade individual e o exercício do livre-arbítrio na relação com o anjo da guarda lembra-nos que, mesmo sendo protegidos, somos responsáveis por nossas próprias escolhas e ações. É importante cultivar uma relação de confiança e amor com o nosso anjo da guarda, reconhecendo a sua presença constante e buscando fortalecer o vínculo espiritual por meio de prece, de meditação e de prática do bem. Buscar o progresso espiritual, aproveitando a assistência e a orientação do anjo da guarda para superar desafios, para crescer moralmente e espiritualmente, é contribuir para um bem-estar coletivo. Terminando assim, coragem e persistência na jornada evolutiva faz-nos recordar que o anjo da guarda está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Podemos contar com a sua proteção e auxílio ao longo do caminho e termos a certeza de uma coisa: ele jamais nos abandona em momento algum. Basta para isso nós, perante as adversidades da vida, mantermos sempre o foco e a sintonia. Pela vossa atenção, muito obrigado.